nossa cidade é um celeiro de talentos e criatividade, onde a arte floresce em suas mais diversas formas. Nesse curta-metragem, mergulharemos no universo de 4 artistas consagrados, cada um com o seu dom único, para descobrir o que te inspira. O que é ser artista? Eu acho que, em primeiro lugar, o artista tem que amar a vida. Porque tu tem que ter essa capacidade de captar as coisas, não é? De admirar as coisas, de olhar para um verde, ver que tem na natureza tantos tons de verde. Então, ser artista é captar o que a vida te dá, que as pessoas te dão, e todo mundo te dá, ou positivo ou negativo, mas todo mundo tem algo para dar, não é? E eu creio que é assim que alguém que se diz artista ou que quer ser artista tem que proceder, captar os sentimentos alheios e ter a capacidade de expor os seus. Tudo é uma fonte de inspiração. Às vezes, uma pessoa passa por ti e um jeito dela, qualquer coisa que ela faça, o que ela diz, te inspira. Uma pessoa diz uma palavra. No meu local de trabalho mesmo aconteceu isso. Uma pessoa disse para outra: tu pisaste no meu coração. Bem, eu fiz um poema, porque tu pisaste no meu coração. Isso para mim é uma coisa, é uma frase inspiradora, não é? Então, tudo é fonte de inspiração, tudo é. Porque até hoje eu não sei bem quem eu sou. A gente anda num processo na vida, não é? Tentando se descobrir a cada dia. E eu mudei muito. Pela minha maneira de ser muito tímida, de não expressar minhas opiniões. Então isso tudo me fez ir para os cadernos, não é? E lá eu me abria, eu me confessava no caderno. E assim surgiu a poesia. Eu expressava os meus sentimentos ali, escrevendo. E isso aconteceu desde muito cedo. Tive guri criado na vila, pop, família de artistas. Todos os filhos do meu avô viviam da música. A casa onde eu cresci era também a sede de ensaios. Ali começaram as primeiras ligações. É um músico que gosta de visitar as paisagens da região onde mora através da sua música, que aprendeu muito com a tradição, com o folclore, e na formação como compositor, assim, enxergou o que estava na sua volta, assim. O meu trabalho enquanto compositor é registrar as coisas que eu vejo, registrar as coisas que fazem parte da história do lugar onde eu moro. Não sei quem eu sou. Sou eu, só. Bom, nasci 16 de fevereiro de 1963, em Porto Alegre. O meu gosto pela arte e por cultura veio de mim mesmo, assim, desde muito jovem eu gostei. Era ler gibi, ver revistinha, livros infantis, coisas assim que eu gostava. A Editora Abril lançava também uns manuais, manual do Tio Patinhas, manual do Professor Pardal, essas coisas eu gostava. E aí também eu gostava de desenhar, eu começava copiando os personagens que tinham nas revistas ou nos livros. Depois comecei a desenhar as coisas que eu via. Sempre gostei de desenhar, não fiz nenhum curso nunca, mas foi uma coisa que veio naturalmente. Quando a gente faz uma coisa com amor, né, a gente tem condições de sobreviver daquilo, que é viver da cultura é uma coisa difícil, mas quando a gente faz uma coisa de coração, assim, que é a nossa verdade, a gente não tem como dar errado. Eu me dediquei à música totalmente, integralmente, até hoje, né? Vamos dizer que isso foi com 17 anos, eu tô com 45, então é um bom tempo já de estrada na música, né? E naquela época, me lembro que a minha mãe ficou meio assim, e meu pai falou assim: faz o que tu gosta.
toquei baile na época, eu fazia muita, eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo, sempre. Eu usei a música como profissão e qualquer lugar da música, vamos dizer assim, né? Sendo tocar para CTG, ou reger um coral, ou fazer uma produção de um CD. Eu sempre trabalhei com tudo ao mesmo tempo, né? E se é para viver da música, eu vou viver da música, totalmente. Então, não foi de uma coisa, não é viver de um sonho, mas sim viver de uma profissão, assim, ter a música como profissão. Eu era repórter, então eu saía, né, com a câmera fotográfica, com o caderno, para entrevistar as pessoas. À noite nós fazíamos fechamento do jornal para mandar então para Novo Hamburgo, onde ele era impresso, e faltava alguma coisa lá, ficava no espaço vazio, e o dono do jornal me dizia: Maria Isabel, escreve alguma coisa para preencher esse espaço. E foi aí que o Elbe, esse senhor, começou a ver o que eu escrevia. E ele me elogiou. E ele disse assim: não, tu terás de entrar na Academia de Escritores aqui de Taquara, Academia Litero-Cultural. E disse que o que eu escrevi era bom. E daí foi um ânimo, assim, eu pensei, bom, então de repente eu escrevo mesmo alguma coisa, não é? Que atrai os leitores. Foi daí que eu tive coragem de expor os meus escritos, não é? Foi daí que saiu também o meu primeiro livro. Sempre gostei disso, de criar através da dança, de compor as coisas que a gente dançava no próprio CTG, onde a minha família fazia parte, que é uma história também que tem a ver com a negritude, com essa coisa de pertencimento. Como eu falei, meu avô, pai da minha mãe, ele ajudou a fundar um CTG lá em Livramento, que foi fundado por negros. O nome do CTG é Princesa Isabel. Foi fundado no dia 13 de maio de 1974. Esse CTG, depois que eu comecei a dançar, nós começamos a criar já coreografias. Começou em 86, quando eu fiz o primeiro curso com Estênio Garcia. Era um curso que a RBS e a Garra Produções, era o Cláudio Gilberto, que dava parte de interpretação para TV, para jornalismo, para entrevistas, essas coisas. E o Estênio Garcia dava parte de interpretação, de jogos, de teatro. Essa parte era com o Estênio Garcia. E eu fiz escondido esse curso, eu não contei para ninguém. Eu morava em Santo Antônio da Patrulha na época, pegava o ônibus e ia. O curso acontecia lá na Santana. E todos os dias, foi 2 semanas indo todos os dias ao Porto Alegre. Eu quis fazer e fiz e eles não me pediram, pelo menos. Quando eu me dei conta, eu tinha passado do ponto de retorno. Eu não decidi. Então trabalhar com cultura é uma coisa que foi acontecendo na minha vida. E aí agora não tenho o que fazer. Em 87 eu mudei para Tramandaí. E aí, aqui que eu comecei a fazer teatro, assim, trabalhar com teatro. E naquele mesmo verão eu encontrei a Itala Nandi, uma atriz de cinema bem conhecida, teatro também. Ela fez algumas novelas na Globo. E a mãe dela morava aqui em Tramandaí, na Ubatuba de Farias. E eu conhecia a dona Edith Pelissari, né? Aí quando eu vejo, a Ítala estava sentada nas escadarias da prefeitura, olhando, acho que era imposto, que ela estava olhando assim. Ela estava com um oclão, assim, preto, um chapéu, assim. Já isso já chama atenção, esse disfarce aqui, né? Mas ela tem, eu reconheço porque ela tem uns pernão muito compridos. Ela tava tipo um maiô, uma saída de banho assim. E sentadinha, eu olhei, Ítala? Ela me olhou e fez assim: oi, tudo bom? Eu sou amigo da tua mãe. Aí conversei com ela rapidamente. Daí ela falou: sábado lá em casa, lá na casa da mãe. E eu fui sábado lá. E a dona Edith já tava me esperando, tá? Ficamos conversando. Aí chegou a Ítala e tal. E aí, depois desse contato, ela estava coordenando o curso de formação de atores da Faculdade da Cidade, no Rio de Janeiro. Ela me convidou para participar desse curso, dar uma bolsa e tal,
não integral, né? Mas alguma coisa e tal. Bom, enfim, fiz o curso lá por um tempo, depois eu não cheguei a completar o curso porque a situação financeira não é muito fácil. Rio de Janeiro é uma cidade muito cara, enfim. Voltei para Tramandaí e aí eu comecei a fazer umas coisas meio aleatórias, assim. Algumas apresentaçõezinhas pequenas e tal. E aí surgiu uma oportunidade que o chefe do Departamento de Cultura na época, a professora Solange Barbosa, ela coordenava também o centro educacional. Me ofereci para fazer aula de teatro e ela curtiu. Eu fiz o processo seletivo e aí eu comecei a trabalhar com as escolas. E é um semestre em cada escola. Eu passei por várias escolas trabalhando teatro, né? Num dos anos não foi teatro e também artes visuais. Demitido, né? Porque não tem formação, mas tem informação. Porque nós sempre vínhamos durante os verões para Tramandaí. E eu amo, quando chegava a hora de ir embora, era uma tristeza, assim, agora tem que deixar esse mar, porque o mar me atrai muito, sempre me atraiu. E eu me sentia assim, o ser mais iluminado da terra, porque eu estava finalmente no meu lugar que eu sempre senti que aqui era o meu lugar. E quando eu caminhava pelas ruas de Tramandaí, foi como se eu sempre tivesse andado por ali, sabe? Eu acho que, na verdade, alguma coisa no meu espírito já me chamava para aquele lugar. E eu me senti e me sinto muito feliz por morar aqui, muito feliz. Tramandaí tem um clima maravilhoso, tem esse mar maravilhoso e tem as pessoas que aqui eu sinto que se preocupam. Nós temos um grupo que quer que a cultura aqui desponte, vá em frente, e isso para mim é importante. Eu acho que o melhor lugar é onde a gente mora e a gente mora num lugar privilegiado. Em termos aqui, a gente precisa pensar, vai no mar ali, né? Dá uma olhada para as ondas e te enxerga pequeno nessa imensidão do mar, assim. Eu acho que é importante isso, né? Tu vai, anda 20 km para lá, tu sobe a serra e daí tu te enxerga pequeno na imensidão de terra que tu enxerga lá de cima, né, do Morro da Burrúcia ali. Então, acho que é mais ou menos por aí. Quando eu componho, assim, as músicas daqui, que falam daqui, eu acho que eu levo muito em consideração essas paisagens, assim, as paisagens da minha terra, as paisagens, não só as paisagens naturais, mas também as paisagens culturais, né, de valorizar. Tramandaí aqui tem toda a história dos pescadores, né? Osório tem a história dos Moçambiques. Aqui passaram os primeiros colonizadores do Rio Grande do Sul, que vieram por Laguna e até chegar em Rio Grande. Então a gente tem muita história para contar e eu acho que isso eu estou tentando contar uma historinha de cada vez em cada música que surge, né? Acho que é mais ou menos por aí. Atualmente eu tenho ido muito a Cidreira e Pinhal. Saio de Tramandaí, pego a estrada aqui, vou a Cidreira e Pinhal, que eu tenho 2 corais, um em Cidreira e um em Pinhal. E essas dunas aqui às vezes me inspiram, né, a compor, assim. Então às vezes eu levo uma letra de música no carro, assim, daí tô voltando, naquele sol caindo à tarde, assim, naquelas dunas ali, hoje tem o eólico ali, né, entre Cidreira e Tramandaí, os lençóis cidreirenses, né. E eu paro o carro ali e começo a compor, assim. Hoje eu pego uma letra e leio cantando. É mais ou menos assim, porque eu tento ver a primeira ideia que vem. E a primeira ideia é aquela que, quando tu leu, entendeu o que a letra tá dizendo e tu sai, né? Aquilo ali eu gravo, né? E uma coisa muito importante da arte é que a gente tenta falar da nossa verdade o tempo todo, né? O artista tem que falar da sua verdade. E isso é ser artista, pra mim, né? Não é através de um contrato que eu tenha que tocar tal coisa, né? Que eu tenha que cantar tal coisa. Isso é um contrato de trabalho, né? Pra mim, ser um artista é tu poder cantar, tocar, fazer o que tu quer, a tua verdade e colocar isso no mundo, assim. Cada coisa que traz paz, traz alívio para a alma, e nada melhor do que ter isso para inspirar, né? E para se inspirar.
Então, visitar a praia, a lagoa que é próximo à minha casa, o rio, tudo isso, todas essas riquezas naturais de Tramandaí são fonte de inspiração em paz. A partir daí, como foi colonizado o nosso litoral, como foi formada a nossa população, poucas pessoas conhecem. E cada uma dessas influências de formação do povo litorâneo é cultura pura. Eu acho bonito a natureza, eu gosto. Acho legal. Mas o que me inspira mesmo foi inventar o Golart, por exemplo. Que não é. Eu e a Gabi demos um passo inicial e fomos insistindo nessa coisa de fazer. Por isso que eu não me preocupo muito em fazer teatro ou desenhar ou pintar. Aqui eu estou em contato com tudo isso e a gente está ajudando pessoas a também se reconhecerem e, sei lá, gostar do próprio trabalho e ousar mostrar para os outros, sei lá. O que é ser um artista, eu acho que é um batalhador, né? Ser artista eu não digo ser artista no Brasil, todo mundo fala assim, ser artista no Brasil. Não é no Brasil, é em qualquer lugar do mundo, né? Eu sempre vejo assim as pessoas falando que tal coisa no Brasil. Daí quando tu viaja pela Europa, tu acaba vendo que o que acontece aqui acontece lá. O que acontece aqui acontece na Argentina, no Uruguai, acontece na Alemanha, na Holanda, em qualquer lugar, né? Tu tem o artista que é o entertainer, né, em qualquer lugar do mundo, e tu tem aquele que é o raiz, que é o que valoriza as coisas da sua região também, e que às vezes também está esquecido em qualquer lugar do mundo, né? Então, ser um artista é ser um batalhador. Tipo aquela história que eu falei da missão profética da arte. Tu tem uma responsabilidade quando tu faz arte, porque uma coisa é fazer uma coisa decorativa. Bonitinho, tu fez ali pra enfeitar a casa, pá, beleza, depois a coisa. A arte não é pra enfeitar. A arte não precisa necessariamente ser agradável, ela tem que provocar, instigar. Pode ser uma coisa belíssima, divertida e prazerosa, claro, lindo, coisa bonita. Mas também tem belos valores que são princípios. É a função profética, denunciar, anunciar, sei lá. Eu acho que a gente sonha muito, na verdade. A minha vida é feita de sonhos e muitos realizados, graças. Mas eu queria, assim, que as pessoas voltassem a dar importância à literatura, porque com o celular, com vou te dizer, tecnologia, os livros ficaram um pouco de lado. Agora existe uma onda, novamente, de valorização do livro, não é? Mas eu sonho em ser mais reconhecida, não só a minha pessoa, mas a literatura em geral, que nós possamos ter mais eventos com os artistas, todos, independente da sua ação, sua arte, não é? Que a gente possa ter mais espaço, que a gente encontre mais acolhida, tanto da administração como da própria população. É um sonho grande, mas que eu acho que nós podemos realizar. Não sonho porque eu acho que as coisas acontecem sucessivamente. Só existe agora. E a gente tem que fazer as coisas no agora. E uma coisa leva a outra. Meu filho, o que é bailar não é pra ti? E eu disse pra ela, é o meu sonho. E eu não vou deixar meu sonho morrer. E ela disse, sonhos não morrem. Sonhos a gente realiza, tu já realizou o teu. Parte para outro. Se tu não tiver novos sonhos, tu vai parar no tempo. Então, assim, a primeira coisa, antes de eu dizer o que eu anseio para nossa dança, é o que eu anseio para nossa cultura, para nossa cidade como um todo. É o conhecimento, é a paixão pelo lugar, é o pertencimento, que faz parte da cultura, que faz parte da vida. Nós somos apaixonados pelo que nós somos, por ser brasileiros. Todo brasileiro é apaixonado por ser brasileiro, apaixonado pelo Brasil.
adora suas cores, adora os seus clubes, a sua seleção, a sua cultura, a nossa fé à cultura. Nós somos diretamente ligados à cultura. O que eu pretendo é que a nossa música que a gente faz hoje, que a gente consiga chegar no ouvido das crianças, sabe? Para que ela não pare ali na frente. Que hoje tem uma massificação gigantesca, né? São celulares, TV, tudo leva a crer que o que está próximo da gente acaba desaparecendo, esquecendo de consumir o que está do teu lado, né? Então acho muito importante que os trabalhos que a gente faz hoje aqui no litoral, no Rio Grande do Sul, possam chegar nas escolas, possam chegar no ouvido das crianças. E se elas escutarem isso, se elas ouvirem isso, se elas se apaixonarem pela nossa cultura, isso não vai morrer. Meu espírito está solto, minha alma caminha, e a visão que tenho do mar é fantástica. As ondas, a areia, o fluir das cores no céu, no fogo e na pureza. O branco a beijar com lábios ardentes o moreno da areia. O céu no mar, em todo o seu azul. E o sol a banhar-se no sensual vai e vem das ondas. E os sons se misturam, graves, agudos, e elevam aos céus a mais doce das ave-marias. É o mar em prantos, é o céu aberto, é o sol de rubro veludo, as ondas de algodão, as águas em prata, o amor no auge, a beleza na plenitude, o ser no infinito, os braços abertos, os olhos na verdade, as mãos em todas as mãos, o coração único, o ser e minha alma solta, e o mar, e o céu, e o sol, e as ondas na areia. Quando escrevo, eu solto a alma, perco a noção do tempo e me entrego à imaginação. O que te inspira? Tu me perguntas e eu respondo. A vida inteira é uma fonte de inspiração. A água da chuva rolando na calçada, o vento arrastando folhas pelo chão, o vai e vem das ondas do mar, uma palavra ouvida ao acaso, um sorriso, um olhar furtivo, tudo que bate no coração vira inspiração. Mas para falar a verdade, é o amor que mais me inspira. Porque ele já vive dentro de mim, está em tudo que posso ver e sentir, está na flor, no canto do pássaro, na brisa da praia, no céu, no mar, o sossego do rio, está dentro de mim.